Hoje nós podemos dizer, como disse o servo do passado: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, que significa pedra de socorro ou pedra de ajuda. Ebenezer é o nome dado a uma pedra memorial erigida por Samuel para marcar o local onde Deus ajudou a Israel a derrotar os filisteus ao norte de Jerusalém. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. Irmãos, é com grande alegria que nós comunicamos que a partir do segundo domingo do mês de agosto, dia 9/8, nós estaremos retornando aos nossos cultos presenciais. Para isso, nós apresentaremos um protocolo de retorno das atividades da PIPQ, Primeira Igreja Presbiteriana em Queimados. Primeira fase: dinâmica de funcionamento, utilização de 30% da capacidade do templo, medição de temperatura na entrada das dependências da igreja, exigência do uso obrigatório de máscaras, distanciamento de 2 metros entre as pessoas e a higienização com álcool em gel ao entrar e sair dos espaços religiosos. Orientamos que cada pessoa leve de casa sua garrafinha com água. Dinâmica de funcionamento: duração dos cultos de no máximo 60 minutos, com divisão por faixa etária. Cultos presenciais somente aos domingos. Culto matutino de 9 às 10 horas da manhã. Participação das pessoas com idade igual ou acima de 50 anos. Culto vespertino, pessoas com menos de 50 anos. Horário de 19 às 20 horas. O templo ficará o mais arejado possível e será higienizado ao final dos cultos. Cultos públicos. Será apresentado no período de prelúdio um vídeo com boas-vindas e orientações sobre as medidas preventivas adotadas para todas as dependências da igreja. Os irmãos irão acompanhar os louvores utilizando máscaras. Os pregadores e dirigentes não irão cumprimentar os irmãos ao final dos cultos, como de costume. Observações finais: deveremos também evitar aglomerações antes e após os cultos e também reuniões em salas da igreja por parte de sociedades, diretorias e ministérios. Pessoas dos grupos de maior risco ou que tenham sintomas de gripe são orientadas a participarem apenas virtualmente das celebrações, não podendo estar presentes nos locais físicos. Também devem permanecer em casa pessoas que apresentam sintomas gripais, febre e que testaram positivo para o Covid-19, observando o período de quarentena de 14 dias, ou que tiveram contato com alguém contaminado, observando o período
de 14 dias. Nessa primeira fase de flexibilização, não retornaremos com as reuniões presenciais das sociedades internas, ministérios de casais e EBD. Os cultos semanais continuarão sendo transmitidos online. Nesse período, recomendamos que as crianças, para a segurança delas e dos demais presentes, não devem ser levadas ao templo. Irmãos, estamos alegres porque até aqui nos ajudou o Senhor. Olá, irmãos, vamos estar neste momento louvando e adorando o nome do Senhor, dizendo: Hosana, Hosana nas alturas, que quer dizer salva-nos, Senhor. E como diz lá em Salmo 118, salva-nos, Senhor, nós imploramos, faz-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor, nós os abençoamos. O Senhor é Deus e Ele faz resplandecer sobre nós a sua luz. Então vamos neste momento exaltar a esse Deus que nos ama eternamente e está sempre disposto a nos abençoar e estar conosco. Até
Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui com o privilégio de estarmos ministrando a palavra do Senhor, entendendo que, direcionados por esta palavra, podemos sempre caminhar seguros, sempre buscando a direção de Deus para todas as áreas da nossa vida. Vamos estar orando ao nosso Deus neste momento. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo teu cuidado para com nossas vidas. Te agradecemos, Deus, pela tua fidelidade. Te agradecemos, Deus, porque a tua palavra, Deus, ela tem sido, Pai, ministrada neste lugar. E neste lugar, Deus, ela tem edificado vidas, Pai. Por isso, Deus, aqui em Ti, nós te agradecemos. Te pedimos neste momento, Pai, pela vida, Deus, da nossa irmã Jaqueline, pela vida do Tiago, das crianças, que o Senhor Deus continue cuidando daquela família, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Dê, Senhor, a sabedoria necessária aos médicos, Pai, o discernimento, Deus, para que eles, Deus, possam direcionar da melhor forma o tratamento da tua serva. Senhor, nesta hora, Pai, nós te pedimos que o Senhor Deus esteja ministrando ao nosso coração a tua palavra, para que possamos, Deus, crescermos na tua graça, no teu conhecimento. É em Cristo Jesus que nós oramos, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 3. Leremos o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Existe um princípio dentro da área de administração que ele pode ser utilizado em todas as esferas da nossa vida. O nome desse princípio é PDCA, que são 4 atitudes que podem proporcionar crescimento constante que nos leva a uma determinada maturidade em todas as áreas da vida. A primeira dessas atitudes é com relação à importância de que tudo que vai ser realizado na nossa vida precisa ser planejado. É preciso estabelecer metas, é preciso estabelecer prioridades para se chegar a um determinado objetivo. E nós, como cristãos, que temos um entendimento correto da palavra de Deus, sabemos que Deus não proíbe o nosso planejamento, não proíbe aquilo que nós estamos projetando, mas que os nossos projetos precisam estar debaixo da vontade do nosso Senhor. A segunda atitude é que, se eu projetei, eu também preciso agir. Não basta somente planejar, é preciso trabalhar para que aquilo que foi planejado se torne realidade. É preciso persistir para chegar a um determinado objetivo. Aquele que somente projeta e não trabalha para alcançar os seus sonhos terá grandes dificuldades na vida. Mas nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos ter
sabedoria, porque tudo que nós fazemos deve partir do nosso relacionamento com Deus e aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Então, primeiro, eu preciso planejar. Segundo, eu preciso agir. Terceiro, eu preciso, em tempos, fazer uma avaliação de como está a minha caminhada para me alcançar, para que eu alcance o objetivo. Eu preciso olhar dentro daquele projeto, dentro daquilo que eu já estou realizando, eu preciso perceber aquilo que está dando certo e aquilo que está dando errado. É neste momento que eu começo a olhar a minha realidade e vejo aquilo que está me atrapalhando, quais são as atitudes destrutivas que eu, ao agir, busco destruir os meus próprios sonhos, os meus próprios objetivos, como, por exemplo, desperdiçar o meu tempo com aquilo que não vai me ajudar a realizar o meu sonho, ou, devido a determinadas circunstâncias da vida, eu começo a perder o foco da realização. Se primeiro eu faço planejamento, se segundo eu trabalho, eu tenho ação, terceiro eu vou olhar, eu vou observar onde eu estou acertando, onde eu estou errando. Também, em quarto, eu preciso corrigir os meus erros. Esta é uma parte muito importante, irmãos. Eu preciso corrigir aquilo que está me levando a fracassar. Se nós queremos resultados diferentes, nós precisamos mudar as nossas atitudes. Precisamos mudar as nossas práticas. Mas não é somente mudar, mas também aperfeiçoar aquilo que tem dado certo. Aperfeiçoar aquilo que tem feito a diferença. Por isso, irmãos, nós olhamos a nossa realidade hoje, o tempo que nós estamos vivendo, nós percebemos que as experiências que têm acontecido agora conosco podem nos proporcionar um crescimento e uma maturidade espiritual. A Bíblia ela deixa claro que nós, filhos de Deus, podemos crescer na fé, como também numa vida constante de santidade. Não podemos ficar estagnados em nossa vida cristã. Deus nos diz que podemos dar passos na sua direção. Ele está sempre nos chamando para ficarmos cada vez mais perto dele, para que possamos conhecer os seus projetos, para que caminhemos de acordo com a sua vontade, para que possamos entender a profundidade dos seus caminhos. Na verdade, nos aproximar do Senhor, devido à sua graça e o seu amor, é a coisa mais importante das nossas vidas. Ela é mais importante do que nós alcançarmos os nossos sonhos. É até mais importante do que a nossa vocação. Aquilo que Deus mais se importa conosco é que estejamos perto dele. E o texto que nós lemos da primeira carta do apóstolo Paulo
aos cristãos que se encontravam ali na igreja, na cidade de Corintos, nos mostra Paulo chamando a atenção daqueles crentes que estavam naquela cidade. Ele presta atenção por aquilo que estava acontecendo. Ele recebeu informações das dificuldades que aquela igreja estava enfrentando e ele sabia que aqueles irmãos já haviam ouvido falar do Evangelho. Eles já ouviram falar da graça de Deus. Eles se renderam ao senhorio de Cristo. Mas, mesmo recebendo o nome de crentes, continuavam vivendo uma vida fundamentada naquilo que o mundo poderia oferecer. Aqueles cristãos, eles não amadureceram. Por não amadurecer, Paulo diz que precisa tratar eles como crianças na fé. Paulo queria revelar a eles verdades sublimes do Evangelho de Cristo, mas por causa da atitude deles diante da vida, Paulo deixou de falar coisas espirituais, coisas importantes para que eles continuassem crescessem, para que eles continuassem no crescimento do Evangelho. Por eles serem cristãos imaturos, eles perderam a percepção correta de determinadas realidades. Eles começaram a não entender aquilo que é verdadeiramente a comunhão. Eles começaram a achar que a sabedoria é algo que vem da capacidade humana, e Paulo demonstra nessa carta que a sabedoria é algo que vem de Cristo. Paulo demonstra a importância de se cuidar do próprio corpo como sendo templo do Espírito Santo de Deus. Demonstra o perigo da sexualidade ilícita para essa igreja. Também fala sobre a importância do casamento e como deve ser o casamento, e também demonstra aqueles cristãos da cidade de Corintos a importância do trabalho cristão, uma compreensão correta do que é a Santa Ceia e também como deveria ser o amor cristão. Tudo isso porque aqueles cristãos não estavam percebendo a importância de um crescimento. Porque todo cristão, irmãos, todos, nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer para nós termos a compreensão correta daquilo que está acontecendo na nossa realidade. A palavra de Deus, tanto os apóstolos como os outros cristãos do primeiro século, sempre estão atentos a essa questão. A palavra de Deus nos mostra isso. Seja em Tiago, seja na carta de Pedro, nas cartas do próprio apóstolo Paulo, a palavra sempre está demonstrando a importância de nós estarmos amadurecendo espiritualmente, porque nós não estamos prontos. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, enquanto nós estivermos com vida aqui neste lugar, nós precisamos sempre amadurecer espiritualmente. E isso só acontece quanto mais nós nos aproximarmos do Senhor. O crente maduro, ele possui algumas características importantíssimas, virtudes que nos mostram a seriedade da vida, mas também nos mostram como nós podemos viver verdadeiramente
uma vida abundante. Por isso, nesta noite, nós queremos meditar sobre a praticidade da vida de um cristão maduro. Repetindo, a praticidade da vida de um cristão maduro. Em primeiro lugar, a maturidade cristã nos faz atentos às verdades do Evangelho. Um cristão maduro busca considerar aquilo que nos é ensinado na palavra de Deus. O cristão maduro, ele não se considera mais importante do que a palavra de Deus, mas ele entende que a palavra de Deus foi nos dada pelo próprio Senhor para que possamos viver uma vida de acordo com a sua vontade. O crente maduro é aquele que confia na palavra e não confia no seu próprio coração. O apóstolo Paulo, ministrando aos Gálatas, ele diz que se ao pregarmos um evangelho diferente daquele anunciado pela palavra, estaremos sob a maldição de Deus. Somente a mensagem que tem Cristo como centro é poderosa para transformar as nossas vidas. Precisamos estar atentos a esta verdade, porque muitas igrejas hoje têm se afastado daquilo que é central no Evangelho. Muitas igrejas hoje não estão mais atentas a ouvir a voz de Cristo. A voz de Cristo não é mais tão importante. A voz de Cristo já não faz a diferença, mas querem conduzir a sua igreja de acordo com os seus próprios desejos. A nossa pregação, a pregação da igreja, ela é poderosa quando nós pregamos o evangelho fundamentado na sua palavra. Talvez você se pergunte, mas toda pregação não é fundamentada na palavra de Deus? Não. Nós temos visto hoje muitas pessoas que estão pregando um evangelho que não se fundamenta naquilo que a palavra de Deus diz. O Espírito Santo de Deus age de forma natural e sobrenatural na vida das pessoas quando a palavra do Senhor é pregada. Nós, irmãos, eu e você, nós somos cristãos maduros, porque nós lemos a palavra, nós ouvimos a palavra, nós estudamos esta palavra e entendemos aquilo que Deus está ministrando ao nosso coração, e não somente entendemos, mas nós também colocamos esta mesma palavra em prática. Em segundo lugar, cristãos maduros confessam os seus próprios pecados. O texto que nós lemos nos mostra que aqueles cristãos não cresciam espiritualmente, eram crianças, continuavam nas suas práticas, porque não entendiam a importância da confissão. Irmãos, nós precisamos sempre estar fazendo uma variação da nossa vida. Se existe algo errado, se existe um pecado, nós precisamos confessá-lo ao nosso Deus e no Senhor encontrarmos o perdão. Por muitas vezes nós temos a facilidade de olharmos os defeitos, os erros, os pecados de outras pessoas, mas não fazemos uma avaliação da nossa própria vida. Paulo nos chama nesta mesma carta a nós fazermos um exame de nós mesmos. Nós precisamos, irmãos, porque a palavra de Deus ela sempre está demonstrando a importância da confissão. O sábio em Provérbios capítulo 28, 13 diz:
Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Nós somos cristãos maduros porque sabemos que o pecado nos afasta de Deus. Por isso, quando nós falhamos, quando nós erramos, quando nós pecamos, buscamos confessar os nossos erros, para que a comunhão com o nosso Deus seja restaurada. Em terceiro lugar, cristãos maduros sabem o momento de falar e o momento de se calar. Nós, como servos de Deus, precisamos estar sempre atentos, porque nós estamos sendo sempre observados, tanto pelas pessoas de dentro, como também pelas pessoas de fora. E precisamos tomar muito cuidado com a nossa língua, muito cuidado com aquilo que nós falamos. É necessário sempre pedirmos ao nosso Deus a sabedoria para que os nossos lábios sejam instrumentos de Deus para abençoar a vida ou vidas de outras pessoas. Tiago, que é considerado como um cristão maduro no Novo Testamento, trata sobre esta questão que por muitas vezes nós, por estarmos há tanto tempo dentro da igreja, achamos que esses ensinamentos não são mais importantes. Mas todo o ensinamento dentro da palavra de Deus, ele é importante. E Tiago nos diz, na verdade, todos nós cometemos muitos erros, pois se pudéssemos controlar nossas línguas, seríamos perfeitos. E também poderíamos nos controlar de todas as outras maneiras. Cuidado com aquilo que nós falamos. Quando não for necessário falar, que possamos nos calar. Porque precisamos estar sempre, irmãos, prontos para ouvir. Quem tem maturidade cristã, quem tem maturidade espiritual, manifesta cuidado com o seu próximo, naquilo que fala, o que fala, na forma como fala. Aquele que amadurece espiritualmente, aquele que cresce, ele se torna um instrumento de Deus para demonstrar às pessoas gentileza, humildade, simplicidade e também respeito. Em quarto lugar, irmãos, cristãos maduros são cada vez mais dependentes de Cristo. O cristão, ele precisa depender do Senhor Jesus Cristo. Sempre dependendo de Cristo, você vai amadurecendo. E quanto mais você vai amadurecendo, mais você percebe a necessidade de Cristo fazer parte da sua vida. O Senhor Jesus Cristo nos diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o jardineiro. Todo ramo em mim que não dá fruto, Ele tira. E todo ramo que dá fruto, Ele poda para que dê mais frutos. Já está limpo por causa da palavra que tenho falado. Fica em mim e eu em ti. Como a vara não pode dar fruto por si mesma, se não permanecer na videira, nem nós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Maturidade cristã nos faz caminhar seguros na dependência de Cristo. Não porque não existem perigos neste mundo. Nós sabemos
que o perigo ele está constantemente presente na nossa realidade. Mas, dependente de Cristo, nós caminhamos, não confiando na nossa força, mas confiando no Senhor Jesus. Em quinto e último lugar, irmãos, cristãos maduros se esforçam para o crescimento da sua fé. O crescimento da nossa fé, o amadurecimento espiritual, ele acontece à medida como nós temos experiências com a palavra de Deus e também experiências com uma vida constante de oração. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais somos fortalecidos a nossa fé. À medida que nós nos chegamos ao Senhor, experimentamos cada vez mais a sua bondade, a sua graça, o seu cuidado, o seu carinho, de várias maneiras. Deus cuidando da nossa vida, Deus cuidando da nossa realidade. O apóstolo Pedro, escrevendo sobre esse crescimento da vida cristã, esse crescimento de aproximação de Deus, esse crescimento da fé, ele diz: faça todos os esforços para adicionar à sua fé a bondade, e a bondade conhecimento, e ao conhecimento autocontrole, e ao autocontrole perseverança, e a perseverança piedade, e a piedade afeição mútua, e o afeto mútuo amor. Pois se você possui essas qualidades em medida crescente, elas o impedirão de ser ineficaz e improdutivo em seu conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais confiamos nele e mais a nossa fé é fortalecida. Cristãos maduros não ficam ociosos. Cristãos maduros não ficam estagnados. Cristãos maduros não se acomodam com a vida que estão levando hoje, agora. Mas cristãos maduros sempre estão buscando um crescimento. E cada vez que nós buscamos, porque a graça de Deus se manifestou na nossa vida, o Senhor vai mudando o nosso coração, mudando a nossa mente, transformando aquilo que precisa ser transformado na nossa vida, para que possamos a cada dia nos parecer mais com o Senhor Jesus Cristo. Para nós concluirmos esta mensagem, nós queremos dizer que ter maturidade cristã é crer que foi o Senhor que nos escolheu. Não somos merecedores da sua graça, da sua misericórdia, mas Ele nos escolheu para que nós alcançássemos a salvação. E ter maturidade é perceber, é crer que o Filho unigênito do Pai, o Senhor Jesus Cristo, veio morrer para nos salvar, para nos dar a condição de nós vivermos uma verdadeira vida. Ter maturidade cristã é não se acomodar com o mundo em que nós estamos vivendo. Nós sabemos que a única forma do mundo mudar é pregarmos o evangelho de transformação. Não existe outra solução. Não existe outra filosofia, ideologia. Não. A solução para o mundo que nós estamos hoje tem um nome. É uma pessoa.
Jesus Cristo. E entendermos isso é sermos crentes maduros. Ter maturidade cristã é continuarmos vivendo, continuarmos caminhando para aquilo que o Senhor Jesus tem nos apresentado. Se os desafios estão aí, eles estão presentes sobre as nossas vidas, nós vamos continuar caminhando, porque este é o propósito do Cristo para a sua igreja. Irmãos, igreja, nós vamos continuar crescendo, nós vamos continuar amadurecendo, firmes, alegres, porque a vitória é nossa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, todos nós vamos continuar realizando a obra de Deus, sabendo que o nosso esforço, como diz o próprio apóstolo Paulo também nesta carta, não é em vão, e sabendo que a nossa recompensa, quem nos dará é o nosso Senhor. Que Deus continue a nos fortalecer, que Deus continue a cuidar do nosso coração, cuidar da nossa mente, para que, incomodados com as nossas realidades, possamos sempre viver um crescimento, um amadurecimento espiritual em Cristo Jesus. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, te agradecemos, Deus, porque entendemos, Pai, que como servos teus, não precisamos, Pai, ficar acomodados, Deus, com uma vida espiritual medíocre, Pai. Ó Deus, nós queremos, Pai, estarmos acima da média. Nós queremos, Deus, crescer. E esse crescimento, Pai, ele só acontece, Deus, quando nós percebemos, Pai, aquilo que realmente importa. Aquilo que realmente, Deus, é importante, essencial, primordial para a nossa vida, que é termos, Deus, uma vida contigo. Obrigado, Deus, porque o Senhor Deus tem se revelado a nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor Deus tem nos chamado sempre a um relacionamento cada vez mais íntimo contigo. Obrigado, Pai, porque aqui neste lugar a tua palavra tem sido pregada e vidas têm sido edificadas. Não por mérito nosso, Pai, mas porque nós somos instrumentos nas tuas mãos. Rogo neste momento, Pai, que o Senhor Deus esteja abençoando a cada pregador desta casa, a cada um, Senhor, pastor, presbíteros, irmãos, cada um, Deus, rogo que o Senhor Deus continue a ministrar o nosso coração, nos dando sempre, Deus, o poder, a autoridade, Pai, para pregarmos aquilo que precisa ser pregado, Pai. Rogo, Deus, que o Senhor Deus continue, Pai, a cuidar do pastor, a cuidar também da sua família, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Continue, Deus, a sustentar a primeira igreja presbiteriana de Queimados. Continue, Deus, a nos fortalecer, porque o nosso desejo como igreja, Pai, é crescermos. O nosso desejo como igreja é continuarmos amadurecendo, para que possamos sempre, Deus, sermos aqueles que faz a diferença, Pai, nesta cidade. É em Cristo Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Assim mostraste para meus milhões partires tua vida.
bênção tua, não te quero mais perder. E com gratidão servindo, quero só por ti viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus milhões partires, tua vida não poupaste. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Aqui na terra,